a parábola do semeador. Vocês vão acompanhar ali. Jesus, certa vez, começou a falar assim: um semeador saiu a semear. E semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Jesus contou essa parábola. Sabe que os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, o que quer dizer essa parábola? Jesus se admirou. Como? Vocês não entendem? Porque era das mais simples. Como é que vocês vão entender tudo mais que eu vou dizer? E muita gente, às vezes, ainda não entende a parábola do semeador. Vamos então ver a explicação que o próprio Jesus deu. Ele se admirou que os discípulos não tivessem entendido, mas ele se prestou a esclarecer. Ele disse que o semeador era ele. Ele, Jesus, era um semeador, estava semeando. O que era a semente? Era a palavra do reino, reino espiritual, as coisas da vida espiritual, os ensinos que Jesus trazia sobre a vida espiritual, era a semente que ele estava trazendo ao mundo. E o solo? O solo eram os que ouviam as mensagens. Era a mente das pessoas que estavam recebendo os ensinamentos. E esses solos, as mentes, são muito diferentes, não são iguais. Cada pessoa está num determinado grau de evolução. Então ela tem seu próprio modo de pensar, sentir e agir. Então a gente vai ver como Jesus colocou bem os tipos de solos. São os que mais se encontram, os mais frequentes. Retratam as atitudes mais usuais das pessoas ao receberem o ensino, a mensagem espiritual. Qual foi o primeiro tipo de solo que Jesus falou? Beira de caminho. A beira do caminho. Ali não está arado, não está preparado o solo, está. Não, beira de caminho todo mundo passa, para lá, para cá, fica um solo pisado, duro. A semente pode entrar facilmente? Não entra, não é? Beira de caminho é solo muito pisado, é duro. A semente não tem força para penetrar, não. Agora veja a comparação da situação material com o que Jesus quer dizer espiritualmente. Jesus diz que são as pessoas que não entendem os ensinos ministrados. Por que elas não entendem? Porque não se interessam pelas coisas da alma, não lhes dão atenção, nem valor. Elas ouvem, mas aquelas ideias sublimes ficam por fora da sua mente, não penetram. E o que acontece então? O que acontece com esse solo duro, esse beira de caminho, que não tem interesse pelas coisas espirituais? Jesus diz que as aves vêm e comem. E ele então explicou que é o maligno. Maligno? Ele está falando do diabo? Não, é um simbolismo, tudo que é inferior, tudo que é do mal, não é? Ele diz que vem e arranca o que foi semeado no coração da pessoa. E a pessoa não percebe? Não, a pessoa não percebe, porque ela tem tendências inferiores, ou ela está insuflada por maus espíritos. Então ela ouviu, mas não entendeu.
compreendeu e também não tem interesse. Aquilo fica ali, por fora. Mas a pessoa pensa outras coisas, não pensa? A gente fica parado num pensamento? Não fica. Então, vêm outros pensamentos inferiores. A esses pensamentos inferiores a pessoa presta atenção. Maldade, inveja, ambição. Para isso ela presta atenção. E com esses pensamentos outros chegando, como aqueles verdadeiros não penetraram na mente da pessoa, eles ficam perdidos. A pessoa não pensa mais a respeito. Esquece completamente. Ouviu, mas não compreendeu, não é? E continuou a sua vida. Entraram outras ondas mentais. Pronto, perdeu. Não produziu nada. Aí Jesus fala do solo pedregoso. Era aquele solo que estava entre pedras, mas tinha terrinha no meio. Não era muita, mas tinha terra. Então, a semente caindo ali, ela não pôde se aprofundar. Não podendo se aprofundar, ela saiu logo. Ela brotou logo. Jesus compara, diz que são aqueles que acolhem a palavra com alegria. Tem gente que fica entusiasmada, né? Eu assisti uma palestra lá no Allan Kardec. Que coisa linda! Adorei! Até caíram lágrimas dos meus olhos. Que coisa linda! Recebe com alegria, com entusiasmo. Mas é um interesse superficial. Logo que o sol nasceu, queimou-se. Jesus então compara. Quando vem qualquer tribulação, qualquer dificuldade, por exemplo, os discípulos de Jesus foram perseguidos, não é? Por causa da palavra. Qualquer coisa leva a pessoa a cair, a falhar. Qualquer dificuldade, dores, enfermidades, problemas financeiros, achou lindo, mas não penetrou profundamente, não tinha terra. A sua mente não acolheu verdadeiramente. Cresceu de aparência, mas não aprofundou. Porque nós aqui estamos aprofundando ideias, não estamos? A gente já ouviu essa ideia, repetiu, comparou com outra. Nós estamos procurando aprofundar ideias. A gente não deixa esquecido. Então, se a pessoa não aprofundou os conhecimentos espirituais, que achou lindos, quando ela tiver que enfrentar qualquer prejuízo em seus interesses, e isso às vezes está acontecendo, né? Qual a sua religião? Espírita. Aqui nós não empregamos espíritas. Na próxima ela diz assim: qual a sua religião? Católica. Evangélica. Porque ela não quer ser marginalizada. Não é? Qualquer dificuldade ela desanima logo, dá a mensagem, dá a ideia, deserta do serviço. E eu fui fazer ajuda aos pobres, mas foi uma confusão, e depois aquele pessoal é ingrato, eu não vou mais não, pronto, já desistiu. Não tem perseverança, não é? Renega a mensagem. Jesus chama isso de falta de raízes. Não havia aprofundado o conhecimento espiritual. Aí tem aquele outro solo. A semente caiu entre espinhos. O espinho também é uma planta, o espinheiro também é uma planta. Se nasceu o espinheiro, quer dizer que tem terra boa para produzir. Produziu uma planta, o espinheiro, não é? Jesus diz que simboliza aqueles que sabem ouvir a mensagem e têm condição espiritual para entendê-la. Mas os espinhos, que seriam esses espinhos, não é? Os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, as múltiplas concupiscências, os interesses e atividades inferiores. Eles crescem e sufocam a semente, tornam infrutuosa. Ocupam a pessoa de tal modo que ela não produz nada de bom. Ela já sabe certas coisas, ela já entende coisas espirituais, mas ela está muito ocupada com a vida material.
Se for uma senhora, sem querermos criticar, mas para compararmos, né? Ir ao centro, olha, segunda-feira eu tenho não sei o quê, terça-feira eu tenho aula de inglês, na quarta-feira eu tenho uma reunião que a gente faz lá um carteadozinho, e na quinta não sei o quê, e na sexta e no domingo eu vou viajar. Bom, não tem lugar para uma ida ao centro, para um trabalho mediúnico, não tem lugar. A vida da pessoa está toda ocupada com coisas do mundo material, não é? Então não é que ela não entenda, não é que ela não pode assimilar, mas ela está muito ocupada com outros interesses, não é? São os espinhos que sufocam a semente e não deixam ela produzir. E finalmente nós temos a terra boa. É aquele que ouve e compreende a mensagem espiritual. É o adepto sincero. Ele reconhece a grandeza dos ensinamentos espirituais. Nessas pessoas, as sementes, os ensinos de Jesus dão frutos. Porque a pessoa coloca em prática o que aprendeu. E olha, os frutos variaram. Para um grão semeado, uma semente semeada, nasceram 100. Não é o que acontece com o milho, por exemplo. A gente semeia um, mas nasce uma espiga com bastante grãos, 100 grãos, rende 100%. Mas tem outro que não rende 100%. Mas para cada ensino que a pessoa aprendeu, ela repete 60 vezes, ela produz 60 atos bons. Já é alguma coisa, né? Também. E outros produzem 30 para cada ensinamento bom que assimilam. Não tem problema, está produzindo. A produção não é igual, porque depende da disposição da pessoa, né? Para produzir atos bons, trabalho, caridade. Mas o importante é produzir, é ser terra boa. Não ser nem beira do caminho, nem ser terra pedregosa, nem ser terra de espinheiro, não é? Então, por que nós colocamos também aqui no fim do nosso curso? Nós temos recebido, à luz do Espiritismo, as sementes de Jesus. As palavras desse reino espiritual, os ensinos sobre quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, como devemos agir, para onde iremos depois, não é? Então, conforme o que cada um produzir em sua vida, de acordo com o que recebeu de ensinamentos, estará revelando que tipo de solo é a sua alma. Ninguém vai nos classificar. Nós mesmos nos classificamos. De acordo com aquilo que nós rendemos dos conhecimentos recebidos, nós estamos dizendo que tipo de solo é a nossa mente. Uma linda parábola, não é? E era das mais simples, porque Jesus esperou que eles compreendessem. Ele fala de semente, mas é o que ele está semeando, ele é um semeador, veio à terra para isso. Porque o pessoal pensa que Jesus veio à terra para resolver os nossos problemas e deixar todo mundo santo. Não, ele veio para semear os ensinos, e aí depois a cada um segundo suas obras. Não tem outra lei, não é? Mas é a misericórdia divina que permite que venha esse mestre admirável para semear nas nossas mentes estes ensinos maravilhosos. Bem, para fixar esse ensinamento da parábola do semeador, existe uma cançãozinha, não é minha. O pessoal usava na educação da infância, usa ainda. Então nós vamos distribuir essa letrinha, e eu espero que logo vocês aprendam a melodia, ela é repetida, é simples, e depois vocês cantem comigo. Um dia o semeador saiu a semear. Um dia o semeador saiu a semear. E parte das sementes no espinheiro se espalhou, ficando sufocadas, nenhuma germinou. Caíram mais algumas
plumas em pedregoso chão, por falta de raízes, morrendo logo vão. Caiu a outra parte em solo duro e secou, as aves a comeram e nada aproveitou. Porém, em terra fértil, a outra vem cair, e até de 100 por uma consegue produzir. Assim também o homem é seara do Senhor, conforme a sua alma, assim produz o amor. Conforme a sua alma, assim